Pai do Senhor, queridos e amados irmãos, aqui quem nos fala, é claro, é o irmão Miel Luiz, dando início a mais um programa Hora da EBD, convidando aos amados e queridos irmãos que esteja junto comigo neste momento, para que vamos ressaltar, falar das Sagradas Escrituras. É claro, tudo aqui é para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Seja nossos convidados, cada um de vocês, e eu sou de vera feliz pela vida de cada um dos amados irmãos, na certeza que Deus tem cuidado de vós. Amém? Bem, estamos diante de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que está contida, é claro, para o nome do Senhor, nesta lição contida, nesta lição da Escola Bíblica Dominical, que será presidida domingo próximo, para a glória do Senhor, e estaremos tratando um tema muito bem conhecido de todos, que é santidade ao Senhor, uma santidade que é necessária ao povo de Deus. E antes de mais nada, é claro, vamos orar para darmos continuidade, é claro, a esta programação, em nome do Senhor Jesus, para a glória do eterno Deus. Amém? Vamos orar juntos para a glória do eterno, aguardando, é claro, os amados irmãos, para que junto comigo estejamos tratando desta lição maravilhosíssima, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor, para a glória do eterno. Em nome de Jesus. Bem, queridos, quero suplicar a atenção dos amados irmãos a esta oração para a glória do eterno Deus, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Aguardando instantes para a nossa preparação, para que possamos falar e expressar a grandeza de Deus. Amém? Bem, vamos começar em nome do eterno Deus, para a glória do Senhor. Amém? Bem, queridos e amados irmãos, como eu disse antes, é um momento de grande satisfação
E nesta hora quero também convidá-los a entrarmos nesse instante de oração para que venhamos nos preparar para receber, estudar e aprendermos um pouco das Sagradas Escrituras. Amém? Estamos aguardando a preparação para estarmos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Muito bem. Muito bem, queridos, tudo correto. Agora estaremos orando para estarmos apresentando em nome do Eterno Deus perdão aos amados irmãos. Então, já estamos de volta para a glória do Eterno Deus. Bem, queridos e amados irmãos, estamos de vera feliz por esse momento para juntos
falar um pouco da escola bíblica dominical. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o irmão Miele Luiz que fala convosco em nome do Eterno. Amém? Aleluias. Bem, vamos transmitir em nome do Senhor Jesus. Aleluia, graças ao bom Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, suplico a tua graça, a tua benevolência em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor tome a primazia. Ó Senhor, meu Deus, que o Senhor retire todos esses empecilhos, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Como tu ensinaste através dos teus servos, Senhor, meu Deus, que o Senhor nos purifique através do sangue do teu amado Filho Jesus Cristo, para que possamos ser instrumentalizados, Senhor, meu Deus, pela força do seu poder, ó Senhor. É o que eu suplico nesta hora, para a glória do Eterno. Suplico pelos amados irmãos, para que eles recebam a tua palavra e sejam bênçãos nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Amém. Pai do Senhor, queridos, mais uma vez estamos aqui reunidos para exaltar e bendizer o nome do Senhor. A Ele, é claro, a honra, a glória e todo louvor. Desde já cumprimento com a paz do Senhor e uma boa noite aos amados e queridos irmãos, que nos dá prazer desta rica audiência. Para mim é uma grande satisfação ter cada um de vocês. Em nome do Eterno Deus, estaremos tratando hoje, neste exato momento, da lição número 5, que será presidida dia 29 de julho, domingo próximo, com o tema A Santidade ao Senhor. Tema Santidade ao Senhor. É um tema muito importante, porque sem essa santidade é impossível o homem ver ao Senhor. Amém? Vamos retratar essas verdades em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidar os amados irmãos a ler junto comigo o texto áureo ou texto ouro que está escrito no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 26. Que diz: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos para serdes meus. Nós vemos aqui, logo de início, nesse texto ouro, como eu costumo dizer, um texto muito bem importante, que está dizendo que necessitamos de ser santo, porque aquele que servimos é um Deus santo, é um Deus que merece toda a reverência, todo o respeito, e não quer que estejamos nos apresentando a Ele com impureza em nossas vidas. Bem, a verdade prática diz o seguinte: a santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. O que quer dizer essas verdades? O testemunho não são somente palavras, mas o testemunho são ações, são atitudes que denotam que somos filhos de Deus. Quando guardamos os mandamentos do Senhor, não é somente memorizar em nossa mente o que está escrito nas Sagradas Escrituras, mas vivenciá-la ao viver da nossa vida é o que mais importa para sermos verdadeiramente testemunhas eficazes ao Senhor. Como diz, a santidade é a marca distintiva do povo de Deus, e sem ela, nosso testemunho é ineficaz. Não queremos ter um testemunho ineficaz. Como diz o cooperador, nosso querido irmão Jorge, o nosso testemunho fora da igreja é mais importante
de que o nosso testemunho dentro da igreja, porque é muito fácil ser cristão dentro da igreja, difícil é ser cristão no mundo cheio de conflito, no meio do mundo cheio de controvérsia, aquilo que servimos. Fica aí a palavra do nosso querido cooperador, irmão Jorge, que Deus continue abençoando a sua vida. Sou muito grato pela vida desses amados e queridos irmãos. E aproveito o momento para cumprimentar com a paz do Senhor ao nosso pastor, louvado seja o nome do Senhor, ao nosso pastor Gilberto Oliveira, ele é o pastor ali da subsede, e também aos irmãos da subsede, aos diáconos, aos cooperadores, aos irmãos em geral. Que Deus continue abençoando, e também ao nosso pastor presidente Nathaniel Oliveira de Souza. Tudo o que fazemos para honrar e glorificar aquele que já deu a sua vida por nós. Amém? A leitura diária está no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 11, é a leitura de segunda-feira. Deus é glorificado em santidade. A leitura de terça-feira está a santidade de Deus revelada. A leitura de quarta-feira, Romanos capítulo 1, versículo de 1 a 17, a beleza da santidade divina. De quinta-feira, Salmo de número 77, versículo 13. O caminho de Deus é santidade. A leitura de sexta-feira, Salmo de número 93, versículo 5, que diz: a santidade convém à casa de Deus. Sábado, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. O coração confirmado em santidade. Bem, estamos diante da leitura bíblica em classe, é aquela leitura que fazemos reunidos junto com os amados e queridos irmãos. Quero ler com os amados irmãos essa passagem de Levítico, capítulo 20, versículo de 1 ao versículo 10, que diz a sacrossanta palavra de Deus. Capítulo 20. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel separar um dos seus filhos para servir o deus Moloque, ele deverá ser morto a pedradas pelo povo. Eu ficarei contra esse homem e o expulsarei do meio do povo. Por haver dado um dos seus filhos para o serviço de Moloque, ele tornou impura a tenda sagrada, o lugar onde moro, e profanou o meu santo nome. E se o povo não reclamar contra o que esse homem fez e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem o exemplo dele e adorarem o deus Moloque. Se alguém procurar a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do povo. Dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam às minhas leis. Eu sou o Senhor, e eu separei vocês dos outros povos para que vocês sejam somente meus. A pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta, e ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Certamente morrerá.
amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Adúltero não é somente aquele que está fazendo, mas também aquele que pratica com o cônjuge. Bem? Dentre todas as lições, como essa não é diferente, temos alguns objetivos a ser tratados. O primeiro objetivo é o objetivo geral, é estabelecer a perspectiva doutrinária da sacralidade da vida. Repetindo, é estabelecer a perspectiva doutrinária da sacralidade da vida. Objetivos específicos: mostrar que a santidade é a marca do povo de Deus. Refletir a respeito da santidade no ministério levítico. Compreender que o povo de Deus deve ser santo. Bem amados, eu convido a cada um de vocês para, junto comigo, falarmos da introdução. A introdução, o livro de Levítico, foi entregue a Israel, para que este, separando-se de entre todos os povos da terra, viesse a adorar, a servirem, santificar-se a Deus. A santidade, por conseguinte, tanto naquele tempo quanto hoje, continua a ser a marca distintiva dos filhos de Deus. Nesta lição, veremos que Israel, através das leis e ordenanças levíticas, tinha a obrigação de apresentar-se a Deus e ao mundo como uma nação santa, zelosa, servidora por excelência, que apresentamos como israelitas a adorar e a servir ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós vemos aqui que o trabalhar de Deus ao redigir para os amados homens de Deus as escrituras sagradas em Levítico foi trazer novamente o homem para a verdadeira adoração. Nós sabemos que o povo de Deus durou 40 anos do deserto para sair do Egito, para ser liberto do Egito. Foi liberto fisicamente do Egito, mas ainda ficou durante esses 40 anos requisitos das suas adorações abomináveis, como adorações a outros deuses, a qual Deus se refere a este momento, a essa situação, a prostituição, quando ele vem falando dos homens, do povo de Deus, que davam a sua semente a Moloque, um Deus que recebia fogo sobre suas mãos, aquecendo as suas mãos, eram colocadas crianças menores, recém-nascidas, sobre aquela mão, para que eles fossem ali agraciados pelo aquele sacrifício, e isso é abominação aos olhos de Deus. Isso, amados e queridos irmãos, foi Deus usando a sua prerrogativa de Pai para restabelecer a comunhão com os seus filhos. Vamos, antes de entrar ao primeiro tópico, falar do ponto central de toda essa lição. O ponto central é: Deus é santo e a santidade deve ser marca distintiva do povo de Deus. Deus é santo e temos que compreender a santidade de Deus e que devemos vivenciar essa santidade a cada dia. Quero convidar os amados irmãos a ir ao primeiro tópico: santidade é a marca do povo de Deus. Em Ur dos Caldeus, Abraão não passava de um gentio entre os demais gentios quando foi chamado por Deus no livro de Gênesis, precisamente no capítulo 11, versículo 31, que fala sobre a santidade de Deus, o que Deus espera de Abraão. Mas
intimado novamente por Deus em Harã, obedeceu o que Deus de imediato, e ele creu em Deus e foi imputado por justiça, ou foi justificado. Foi exatamente aí que começa a história de Israel como o povo santo do Senhor. Nós vemos que Deus cria situações para que Deus sirva a ele de Ur dos Caldeus. Quero convidar os amados irmãos a ler aos pontos específicos juntamente comigo. Nós podemos ver que temos aqui no livro de Gênesis, louvado seja Deus, Gênesis, no capítulo de número 11, versículo 31, onde diz as Sagradas Escrituras, versículo 31 diz assim, amados: E tomou Tera Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho do seu irmão, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram e habitaram em Harã. Olha só o que é importante ressaltar nesse trecho das Escrituras Sagradas, que nós já vemos a mão de Deus trabalhando para trazer Abraão ao convívio com Deus. Nesse versículo, a Bíblia começa a história de uma única família escolhida por Deus, para ela trazer a redenção da raça humana. O chefe daquela família era Abrão. Nesta, posteriormente, se tornaria Abraão, a qual viveu cerca de 200 a.C. No livro de Atos, precisamente no capítulo 7, versículo 2, Estevão declara que Deus apareceu a Abraão em Ur dos Caldeus, antes que ele habitasse em Harã. Então vemos que Deus se manifesta em atos, em situações, para trazer Abraão para a sua vontade, para o desejo do seu chamado. Nós vemos que ele, quando estava em Harã, quando Deus fala com ele, precisamente aqui em Gênesis, capítulo 15, versículo 7, diz assim: E disse mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. Nós vemos aqui Deus revelando que as situações que levaram ele a sair de Ur dos Caldeus foi as ações de Deus, foi a vontade de Deus. Já em Neemias, no capítulo 9, no versículo 7, nós vemos a expressão de Tu és Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Ele era um simples gentio, como a introdução falou, em meio de um povo gentil, mas dentre esse povo gentil, Deus resgatou para que fosse uma família peculiar e agradável aos olhos do Senhor. Vamos continuar no livro de Romanos, amados e queridos irmãos. Nós podemos ver e observar algumas prerrogativas que acontecem com o patriarca Abraão. No livro de Romanos, precisamente no capítulo de número 4, Romanos 4, o versículo é o 3, que diz: Pois que me diz as Escrituras,
creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A crença, a fé de Abraão, isso foi-lhe imputado como justiça. Isso foi o meio que Deus usou para aproximar ele com a santa fé, né? A fé salvífica ou a salvação pela fé, e não pelas obras, para que Abraão se gloriasse dos feitos que porventura tivesse feito, ou seja, pela obediência da lei. Não, é uma doutrina peculiar do Novo Testamento. É também característica do Novo Testamento, louvado seja o nome do Senhor, ou melhor, do Antigo Testamento. Paulo descreve em sábias palavras retrocede no tempo para além de Moisés e toma Abraão como exemplo de fé. Abraão tinha fé em Deus, isto é, cultivavam e dedicavam um leal relacionamento com Deus e cria nas suas promessas. Aqui eu faço um parênteses para ressaltar a necessidade do homem, da mulher de Deus, buscar a face do Senhor, a presença do Senhor e ter um relacionamento com Deus além das quatro paredes, além daquele momento litúrgico em que você coloca a sua Bíblia debaixo do braço e vai em direção à sua igreja para ir cultuar ao Senhor. Mas tem um relacionamento íntimo, ou seja dobrando o seu joelho no seu quarto, seja caminhando e falando com Deus, seja estando em suas ocupações, mas ainda assim mantendo um relacionamento real e vitalício com Deus, aí sim a sua vida será transformada. E é claro, uma necessidade nesses últimos dias. Também no livro de Gênesis, precisamente no capítulo 12, quero convidar os amados irmãos, o versículo é o 1 ao 8, que diz: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua parentela. Ele estava ainda em Harã, seu pai já tinha falecido. Aí ele vem dizendo: e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E te será benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com Ló, com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que acrescentavam em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E pôs Abraão aquela terra, e passou aquela terra até o lugar de Siquém, a terra ao carvalho de More. E estavam então os cananeus na terra, existiam outros povos na terra. E aparece o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, e que lhe aparecera, e o Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha da banda do Oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao seu ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos a ação de Deus criando situações para que o homem de Deus, chamado Abrão, obedecesse a sua voz e fizesse a sua vontade. E o que chama a atenção é que Deus o chama para ser bendito, para ser santo, para abençoar vidas, para transformar vidas pelo seu exemplo de conduta, de condução de vida.
Aqui no primeiro parágrafo está o estado de santidade. No exato instante da sua chamada ou do seu chamado a uma nova realidade, espiritual, Abraão e como ele e todo Israel foram elevados ao posto de herança particular e santa, essa dignificação, porém, não levou a aperfeiçoamento imediato dos hebreus. Tanto o patriarca quanto os seus descendentes deveria de submeter-se a um longo, doloroso processo de santificação. O mesmo de santificação. O mesmo pode-se dizer da Igreja de Cristo. Aos irmãos de Coríntios foram tratados como santos pelo apóstolo Paulo, mas ainda estavam longe da perfeição. Isso aqui é necessário ressaltarmos. A eleição do povo peculiar é condicional à obediência. Você pode fazer parte do povo escolhido, mas não sei fazer parte daquela nação que adentrará no reino do céu por falta da obediência, porque esses eleitos têm esta condição que é a obediência às Sagradas Escrituras. No livro, amados, de Êxodo, precisamente no capítulo de número 19, convido os amados para junto comigo abrir as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 19, que diz a sacrossanta palavra de Deus. Êxodo, capítulo 19. Que diz assim, versículo 5: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, que toda a terra é minha. Ou seja, esse ouvir que Deus se refere não é um ouvir de discernir o som. Amado, a eleição desse povo peculiar tem uma condição. Israel, como povo de Deus, dependia da condição prévia em obedecer. Esse fato aparece na forma condicional, se. Então essa palavra pequenininha, se ouvires e obedecer, não é discernir o som. Então desse versículo, e Deus esperava que essa obediência tão essencial para ele cumprir seus propósitos futuros para com o seu povo partisse do coração cheio da gratidão. Isso aqui é uma forma de que eu expresso em dizer aos irmãos, ir ao culto é uma forma de gratidão a Deus. Não é pesado ir para os cultos, não é pesado ler a palavra, mas é uma forma de gratidão a Deus, pelo grande amor de Deus, o cuidado por eles, revelados principalmente quando ele, redimido o Egito, livrou do povo da servidão, da escravidão. Os princípios da obediência a Deus é também um elemento essencial em nosso relacionamento com Cristo. Um novo conceito. Há algumas pessoas que pensam pelo fato de vivermos em Cristo, vivemos pela graça, não há necessidade, mas isso é um ledo engano. Israel seria a possessão preciosa do próprio Deus, contanto que todas as nações respondem perante Deus como seu Criador. Israel teria um relacionamento muito especial com Deus.
porque ele era seu redentor. Esse propósito para Israel prenunciava o propósito de Deus para a igreja. Ou seja, prenuncia a Cristo. Lá no livro de Gênesis, precisamente, no capítulo de número 17, versículo 1, Deus diz ao pai Abraão: ande na minha presença e ser perfeito. Nós vemos Deus instituindo o homem, instrumentalizando o homem a andar na sua presença. O versículo 1 diz assim, se depois de Abraão da idade de 90 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou teu Deus, anda na minha presença e ser perfeito. Isso é uma prerrogativa, uma condição para estar na presença de Deus. Eu tenho que ser perfeito ou buscar essa perfeição. Não é fácil, mas temos que buscar essa perfeição. Já no livro de Coríntios, 2 Coríntios, o povo já era chamado por Paulo de santos. Lá na igreja já é chamado, Paulo expressava isso. Lá no livro de Romanos, ou melhor, 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 1, Deus diz assim, ou melhor, Paulo escreve assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Nós vemos aqui Paulo chamando os servos de Deus de santos, mas eles ainda estavam longe de ser santos ou de ter uma perfeição, mas já era chamado por ele de santo. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 3, denota que ele sabia disso. O versículo 1 diz assim, 1 Coríntios, irmão, não vos tornais como meninos em Cristo. Ou seja, Paulo estava dizendo que dentro daquela igreja ainda existia pessoas carnais, ou seja, ele está dizendo que tinha ainda crente menino, ainda tinha situações que realmente encontrava como a inveja na vida de alguns irmãos, contendas, dissensões. E ele dizia: porventura não sois vós carnais e andais segundo os homens? Ele expressa isso no versículo 3, no mesmo capítulo 3. Deus denotando, ou melhor, Paulo denotando essa verdade, mas ele mesmo chama os irmãos de santos. Então significa que a nossa santidade é condicional à nossa conduta. Nós temos que nos conduzir com a nossa vida de santidade. O segundo tópico diz assim, o processo de santificação. Isso temos que entender. Não é uma santificação de imediato. Enquanto vida estivermos, vamos ser e está, na verdade, em um processo. O processo de santificação de Israel, que teve início com Abraão, foi interrompido. Olha só, foi interrompido e recomeçado diversas vezes. Começava um propósito de santificação e muitas das vezes era parado e recomeçado, não porque Deus parava ou entregava ele não, mas por causa das situações do povo se desviar. Haja vista que o conturbado período dos juízes, quando o povo tinha um juiz ali, eles obedeciam. A gente vai ver isso na íntegra, aqui através das Escrituras. Enquanto o juiz estava, tinha uma conduta correta.
correta quando o juiz morria, uma conduta, errava a sua conduta, mas para que seu povo viesse a atingir a ideal em uma ação santa, profética e sacerdotal, o Senhor entrega-lhe o livro da lei, o Pentateuco. Se lermos atentamente os livros do Êxodo e Levítico, verificaremos que o propósito da santificação da vida de um crente hebreu tinha início com o amor que ele tributava a Deus. A partir desse momento, o fiel passava a cumprir todos os mandamentos do Senhor, pois já não os achava pesados. Portanto, não existe processo de santificação sem o forte, comprovado e excelente amor de Deus. Quanto mais o amamos, mais nós temos santo. E assim cumpre-se com biografia o que escreveu o sábio Salomão, Provérbios 4:18, que é a recomendação do apóstolo Paulo, ou seja, aplicada na íntegra a cada etapa de nossa existência neste mundo. Eu quero convidar os amados irmãos a abrir o livro de Juízes, precisamente aqui, Juízes, capítulo de número 2, versículo 18, onde ele fala sobre essas verdades. Quanto o Senhor lhe levantar juízo, o Senhor era como juiz e livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias que daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, e por causa que apertavam e oprimia, no caso os povos que apertavam com a permissão de Deus. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornava e se corrompia ou desviava a sua conduta como seus pais, do que seus pais andavam após outros deuses, servindo e curvando-se a eles, nada deixava das suas obras nem do seu duro caminho. Nós vemos que o povo de Deus era sempre assim, estava bem com Deus, mas depois voltava-se, por falta de advertência, às velhas práticas, e se corrompia sua má conduta. Nós vemos aqui em Êxodo, capítulo 19, no versículo 6, se vós me sereis rei sacerdotal e povo santo, estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, e se vós sereis reino sacerdotal e povo santo, se eles são, demonstrarão isso a eles. É como se os atos dele falassem com mais ênfase ao povo, e o povo se voltava a obedecer a Deus. No livro de Josué, precisamente no capítulo de número 23, Josué, capítulo de número 23, nós vemos a ação aqui contida que é necessário ressaltarmos. Josué, capítulo número 23, 6. Josué 23, 6, que diz a sacrossanta palavra de Deus: esforçai-vos, pois, muito para guardar e para fazer tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, que vivamos nesse presente século da mesma maneira. Na primeira